Rogério mora sozinho há 8 anos, desde os 16. Veio para São José fazer faculdade e decidiu ficar. Adora a própria companhia. Assiste séries e filmes e separa um tempo para ler os livros favoritos. Eu morava numa cidadezinha muito pequena, que não tinha faculdade, não tinha um caminho para seguir ali que eu sentisse que dava para eu ficar lá. E aí eu acabei mudando para São José dos Campos para fazer faculdade e, por consequência, eu vim morar sozinho, porque minha família ficou na cidadezinha que eu morava mesmo. Mas morar sozinho também trouxe muitas responsabilidades, como cuidar da casa. O jornalista conta que no início da jornada se sentiu só, mas com o tempo se adaptou à nova rotina. Tem que assumir muita responsabilidade sobre uma casa inteira, né? Tipo, algo que você nunca precisou até então e agora você precisa. Ah, você quer comer? Então tá na tua conta. Ah, suas roupas acabaram? Tá na tua conta. Se vira aí, vai lavar roupa e tal. Então, para os dois lados, tiveram alguns pontos, pro lado bom e pro lado ruim. Mas eu acho que o saldo disso fica muito positivo. E assim como o Rogério, muitos brasileiros optaram por viver sozinhos nos últimos anos. Segundo o Censo 2022, o número de pessoas morando sozinhas aumentou em todas as faixas etárias. O percentual de lares brasileiros com um morador passou de 12% em 2010 para 19% em 2022. Se você pensar na faixa etária dos seus 18 aos 30 anos, são jovens que saíram de casa para fazer faculdade, moravam sozinhos ou numa república, e quando termina a faculdade, preferem estar vivendo a experiência de continuar uma vida mais independente, já produtiva e sozinho. Daí você pega uma outra ponta de pessoas morando sozinhas, que são os idosos, que são pessoas que hoje se vive mais, tem muito idosos, né, aí na ativa até, mas muitos são viúvos, os filhos saíram de casa e eles acabam ficando sozinhos nesta residência. O maior aumento foi notado na faixa de 25 a 39 anos. Em 2010, 8,3% das pessoas dessa idade moravam sozinhas. Em 2022, o número saltou para 13,4%. O motivo, de acordo com a psicóloga, é uma mudança cultural. Se você observar, você vai ver que esses jovens estão optando por morar sozinho e muitas vezes não casar, porque na realidade eles querem viver essa experiência da independência e da autonomia. Porque cada vez mais, até com essa questão de se ter pets, do cuidado do pet, meu filho pet, as pessoas estão deixando de ter filhos porque sabe que a responsabilidade ela acaba sendo muito maior de educar um outro ser humano. E as pessoas estão evitando isso. E essa tendência tem beneficiado o mercado imobiliário de São José. A procura por apartamentos de um dormitório e para pessoas solteiras tem crescido no município. Os empreendimentos lançados nos últimos meses vendeu primeiro os de um dormitório, porque aí você tem dois compradores diferentes. Primeiro é o jovem, né, que vai comprar, depois ali a classe um pouquinho, né, o cara entre 40 e poucos anos, que é quem está se separando, mas também tem o investidor. Ele compra para alugar para essas pessoas, né? Há estudantes que precisam morar sozinhos. Então, eu acho que a venda antecipada em relação aos outros é principalmente o investidor que compra. Mas a parcela de pessoas morando sozinhas chama atenção entre os mais velhos. Na faixa com 60 anos ou mais, 28,7% vivem sós. Além de motivos ligados ao envelhecimento, os idosos acabam morando sozinhos por perderem os companheiros. A mudança geral no número de lares com um único morador também traz questionamentos de cunho emocional. É sinal de liberdade ou solidão? Para a psicóloga, morar só é um período de crescimento pessoal. Mas cada pessoa tem um perfil, e isso deve ser levado em consideração na hora de decidir morar sozinho. Leia o cenário, todos os prós e contras de morar sozinho, todas as responsabilidades que antes você não tinha e você vai passar a ter quando você optar por morar sozinho. Se ainda assim é uma decisão consciente, você pode ficar sozinho, viver um pouquinho essa solitude, que a gente chama, que não é solidão, e para você isso é bom, ok, é uma decisão que faz parte da vida de muitas pessoas. Para Rogério, morar sozinho é libertador. Os anos em que vive só trouxeram muito aprendizado
e amadurecimento. A pessoa que eu era quando eu vim morar sozinho e quem eu me tornei já depois de 2, 3 anos morando sozinho, me tornei uma pessoa muito mais responsável, né? Amadureci bastante enquanto estava sozinho.